Professor, quais são as características dessa era Vargas? Esse governo de Vargas é um governo nacionalista, é um governo corporativista e é um governo sindicalista. Tu não pode esquecer. Nacionalista, sindicalista e corporativista. Professor, o que é o nacionalismo? É aquela proposta que pensa no país, na pátria, acima de tudo e de todos. O que é o corporativismo? É uma doutrina europeia que se desenvolveu ali no pós-Primeira Guerra Mundial, no momento em que a economia mundial passou a viver um colapso, sobretudo devido à crise de 1929, e lá na Itália surge a proposta, precisamos controlar as relações entre patrão e empregado. O que é o corporativismo? É a doutrina que diz que o grau de exploração que o patrão estabelece sobre o empregado deve ser controlado, regulado através de leis. E essas leis reguladoras são comandadas pelo Estado, tá? E sindicalista, por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouquinho que Vargas passou a controlar os sindicatos. Que tipo de sindicatos? Os sindicatos operários. Esses sindicatos controlados por Vargas eram chamados de sindicatos pelegos. Se liga nessa informação que é importante para você, tá? Mas vai lá, continua. De olho aí na tela. Vamos analisar inicialmente a primeira fase do governo que nós acabamos de chamar de Era Vargas, tá? Esse governo que nós estamos analisando agora é chamado de governo provisório. Professor, por que é um governo provisório? Porque Vargas assumiu a administração do Brasil a partir de um processo revolucionário, que chamamos de Revolução de 1930, e ao assumir o poder, Vargas governa provisoriamente, uma vez que até então Vargas não era de fato presidente da República. Professor, o que costuma cair na prova acerca desse período? Então, fica olhando aí para a tela, toma nota nos apontamentos. Esse PDF está disponível aí na plataforma para que você possa ir acompanhando e potencializando os resultados, tá? Vai, de olho na tela. Repara bem, o governo provisório vai viver os reflexos da crise de 1929. Tu olha para mim e pergunta, professor, por quê? Porque em 1929, o baluarte da economia brasileira da época, o café, entrou em crise. O principal produto da pauta de exportações do Brasil era o café. E eu não tenho café. Aliás, eu tenho muito café. O que eu não tenho é comprador. Lei da oferta e da procura. Tem café sobrando no mercado. O que é que vai acontecer com o preço do café? Cai. A economia brasileira entrou em colapso. Para Vargas assumir o Brasil após a Revolução de 30, cara, não foi fácil. Por quê? Os anos de 30, 31 e 32 foram economicamente os piores anos do governo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque o baluarte da economia brasileira, o café, entrou em colapso, tá? Como eu te dizia, a gente, por reflexos da crise de 1929, vai ser obrigado a destruir o excedente de café. Professor, como é que esse excedente de café foi destruído? Muito simples. Parte do café foi jogada ao mar. Parte do café foi queimado. Inclusive, essa imagem que está projetada no fundo do slide, olhe, analise. Pessoal, imagem é o seguinte, é linguagem não verbal. Na prova do Enem, sempre caem questões que fazem análise de imagem. Então, tu tem que começar a ouvir os sons que a imagem emite. Mas, professor, a imagem não fala. Dê asas à sua imaginação, tá bom? O que é que você está vendo aqui, ó? Você está vendo uma montanha de café no chão, você está vendo parte desse café sendo queimado e operários prestes a entrar nos vagões do trem. Só para você ter uma ideia, em alguns casos, o café era utilizado para alimentar a máquina a vapor do trem. Tipo, ao invés de você queimar carvão, tu estava queimando café. Era uma alternativa para reduzir a oferta e, ao mesmo tempo, gerar um fim para aquele café excedente que estava ali, tá? No ano de 1932, lá em São Paulo, vai acontecer um movimento chamado de Revolta Constitucionalista, uma guerra civil. Vargas se viu prestes a perder o controle do país, sobretudo porque São Paulo exigia que naquele momento Vargas criasse uma Constituição. Professor, e o Brasil não tinha Constituição? Repara bem, antes de Vargas, a Constituição que estava em vigor era a Constituição de 1891. Lembra da Constituição de 1891? Perfeito.
Aquela Constituição ali era a Constituição que trazia o voto aberto, que servia de instrumento para o voto de cabresto, para o correio eleitoral e blá, 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 blá. Falávamos no início da aula, Vargas é crítico da República Velha. Inclusive, quem criou a expressão República Velha é a galera do Vargas. E naquele momento, quando Vargas assume o poder, ele retira a Constituição de 1891. Ela não vale mais nada. A Constituição, ela deixa de ter seu funcionamento. E Vargas está governando sem Constituição. E São Paulo faz uma guerra civil exigindo que Vargas crie uma Constituição. E Vargas vai chamar uma constituinte para produzir uma Constituição que vai ser promulgada no ano de 1934. Daqui a pouquinho a gente fala dessa Constituição, tá? Importantíssimo! Olhe na sua tela. Perceba, ó. Reforma Eleitoral de 1932. No ano de 1932, Vargas faz uma reforma eleitoral. E essa reforma eleitoral, como você está vendo, dá direito para que as mulheres votem. E além de poderem votar, as mulheres também poderão ser votadas. A mulher ganha o direito de votar, a mulher ganha o direito de ser votada. Professor, quem deu o direito de voto para a mulher? A reforma eleitoral de 1932, que posteriormente foi reafirmada na Constituição de 1934, tá? E nesse momento, estamos falando da Constituição de 1934, Vargas, ele vai promulgar a sua primeira Constituição. A Constituição de 1934 é uma Constituição baseada na Carta del Lavoro, Carta ao Trabalhador italiana.